Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a um RT comentado em que eu estou novamente acompanhado. Caio Almendra invadiu o Vira Casacas e agora ele tem coluna, ele participa dos episódios e ele invadiu o RT comentado também. Vamos fazer mais um Abal Reage? É isso aí, Caio? É isso aí, cara. Fazia tempo que a gente não fazia um, né? Eu acho que o último deve ter sido o Caio Anon, que já faz mais de um ano. Fazia, mas foi sucesso absoluto também, né? Foi sucesso, é verdade, foi sucesso. Ainda falam, de vez em quando alguém compartilha, é super engraçado. E aí, o que tu tem pra gente hoje? Então, querido, eu não sei se você lembra, mas um desses RTs comentados especial, um que eu acho que nem todo mundo viu porque ficou atrás do paywall, foi sobre a série Shogun. Uhum. E eu escrevi um roteiro aqui para um podcast gringo, eu disse, pô, o público brasileiro também merece ouvir essa história aqui, que essa história aqui é muito boa. Então eu resolvi dar uma continuada naquele episódio, que era eu indo pro aeroporto, né, cara, mandando áudio para você. Você gostou tanto dos áudios sobre a história do Japão, que transformou em episódio. E aí, enfim, eu resolvi que eu vou pegar esse mesmo roteirinho aqui e vou falar para você. E é o quê? Mas é sobre Shogun? É de novo Shogun? É isso aí? Não, vai ter ele no meio ali, mas é sobre amor, Abal. Opa! Não, me interessa. É sobre o verdadeiro amor. O que a gente tem pela pátria. Pois é, o verdadeiro amor do fascista não é nem a pátria, Bal. O verdadeiro amor do fascista é a guerra. Tá. Tem todas as ideologias, pode dizer que o comunismo revolucionário, que o anarquismo, que o anticolonialismo, eles gostam de guerra, mas é mentira, eles gostam do resultado da guerra. O fascismo é que tem amor pela guerra em si, né? É a guerra que interessa ali, obsessão, masculinidade, força, poder, exclusão de minoria, forasteiro. É aquilo que coloca a pátria contra o mundo, a guerra. Então, por isso mesmo, eles amam a guerra. Mas antes de começar essa brincadeira, falar especificamente sobre que guerra foi tão amada assim e por quem, a gente vai fazer uma voltinha aqui, 2.600 anos na história. Ah, tá, não, tranquilo, negócio pouco, assim, vamos voltar só aos 2.600. Tá bom, vamos lá. É que no Boca Brava foi mais, né? Antes de começar a explicar aqui, vamos voltar 12 mil anos, na época que havia uma floresta tropical no Saara. Então, há 2.600 anos atrás, o Japão começou sua monarquia, porque o imperador Jimmu, bisneto da deusa do sol Amaterasu, e neto do deus do mar, caiu na Terra e resolveu conquistar o centro do mundo. Ele caiu na Terra na ilha de Kyushu, que é o sudoeste do Japão, e resolveu conquistar o centro do mundo, que por acaso, olha que coincidência, ficava em Ryushu, a ilha do meio do Japão. Ou seja, o centro do universo ficava naquela região, claro, né? Perfeito. E aí, por conta disso, ele começou a linhagem imperial e, teoricamente, a linhagem imperial ininterrupta. É a monarquia mais antiga do planeta, com 2.600 anos de idade. É claro que, bom, não existe nenhuma prova física real de que o imperador Jimmu existiu, mas lá pelo século IV, 1.000 anos depois, já existem provas e, tirando uma traição aí ou outra, uma adoção aí ou outra, uma troca de bebês qualquer, de fato, o imperador atual é descendente dos imperadores de 1.600 anos atrás. E os japoneses conseguiram isso a partir de uma ideia brilhante que eles tiveram, que depois foi importado pela Inglaterra, que é o imperador não manda nada. O jeito mais simples de você garantir que a monarquia dure para sempre é ele não incomodar ninguém, né? Ele não faz nada, então tá tudo bem. Tudo bem, ele não incomoda ninguém, tá tudo certo. E, enfim, isso também significa que ele não participa, as escolhas do trono não participam de grandes momentos da luta de classes no país. Ele fica lá alheio da vida material das pessoas. Isso aconteceu no século XII, ali, acaba sendo em 1192, quando o verdadeiro centro de poder saiu do imperador e foi parar no, por assim dizer, ministro da guerra, ministro da defesa, que tem o nome de Shogun. E a partir desse momento o Shogun deixou de ser escolhido pelo imperador, que, portanto, nessa época antes disso tinha uma responsabilidade com a escolha do Shogun, era praticamente um primeiro-ministro, e passou aí na mão da hereditariedade.
o filho do shogun, era o novo shogun. Então, na prática, toda vez que você tinha um conflito de classe, um conflito social maior, uma mudança direcional no país, o que acontecia era que o shogun era reescolhido. Você tinha guerra, mas ali mudava o shogun, pronto, o imperador continua no seu lugar, quem mudava era o shogun. Isso vai acontecer em 1192 por conta de uma guerra muito grande que teve, que basicamente foi a ascensão dos senhores de terra, os chamados daimyos, que começaram a organizar uma classe de soldados pessoais que serviam eles, e o nome deles inclusive é serviçal, chamado samurais. Por isso, inclusive, a gente tem que lembrar que o Djavan é uma pessoa um pouco... como é que eu vou dizer? Repetitiva. Sim. Ele é o serviçal do samurai, ele é o serviçal do serviçal. Ou talvez signifique isso, né? É o Kuck do Kuck. Mas aí se construiu o primeiro shogunato, o shogunato Ashikaga, ele dura até 1467. Quando começa uma guerra, isso aí é a história que o Shogun vai contar, a série Shogun, o livro Shogun vai contar, que é a guerra do chamado Sengoku Jidai, que é a era do país em guerra, uma grande guerra civil, que durou 140 anos, 136 anos. Nessa guerra ali, o que estava por trás, claro que tem a questão de sucessão do Shogun, o shogunato começa a ficar irrelevante, por aí, mas tem uma questão de classe ali. Porque o Japão era uma terra pequena, muito produtiva, justamente por ser pequena e com uma navegação relativamente difícil, apesar de não muito longe, ele era muito, muito produtivo. E em sendo muito produtivo, os camponeses tinham muito poder. E aí você tinha uma divisão de classes entre 3 classes. Camponeses, que se rebelavam contra os daimyos, que eram os chefes dos samurais, então daimyos e samurais é uma classe, camponeses é outra classe. E a terceira classe era uma classe ascendente de mercadores, que comercializavam muito com a China. Por conta dessa ascensão do comércio, tem uma ascensão da pirataria também, faz parte da ascensão do comércio. E lá para as tantas a China fica puta e diz: não comercializo mais com o Japão não, porque tem pirata demais lá. E aí, cara, no meio dessa guerra, nessa luta de classes, em 1543, um barquinho chinês, com 3 portugueses, pega uma tempestade, que é uma das razões de ser tão difícil navegar no Japão, tem muita tempestade, muito vento que derruba a parede, por aí vai, e para no Japão para consertar. E aí esses 3 carinhas, esses 3 portugueses, vão conversar com Tanegashima, que era o senhor feudal, lorde de terras da região. Eles introduzem, eles conseguem vender 2 arcabuzes, 2 mosquetes antigos, né? Para o Tanegashima por uma fortuna, consertam o barco, voltam para a civilização, voltam um ano depois dizendo: tem uma terra aí, vamos chegar com um barco comercial e tal, vamos converter as pessoas e por aí vai. Quando ele chega lá, ele fica meio surpreso porque o Lorde Tanegashima conseguiu, imediatamente após ele comprar os 2 mosquetes, ele mandou direto para os engenheiros e retrofitaram os mosquetes todos. Quando eles chegaram um ano depois, tinha uma fábrica de mosquetes. Já acontecia na época. Essa coisa, né? Propriedade intelectual, caralho. E aí, até hoje, os mosquetes são chamados de Tanegashima lá por conta disso. Mas, na prática, os portugueses só levaram 3 coisas para o Japão. A primeira coisa que eles levaram foram esses mosquetes, arma de fogo, que tem uma relevância muito grande para o conflito, para a luta de classe local, porque um samurai ele tinha exclusividade do direito a portar espadas, arcos de guerra e cavalos de guerra. E ele passava a vida toda estudando aquilo. Para ele ser um bom soldado, guarda de terra, ele era um jagunço da terra, ele passava a vida toda estudando aquilo. Justamente os camponeses não podiam usar nada disso, eles eram chamados para a guerra, mas eles usavam longas lanças chamadas yari e uma roupa pesada no lugar de uma armadura. Então, quando tinha uma rebelião, os samurais tinham uma condição muito boa de conseguir vencer rebeliões muito mais volumosas
Eles conseguiam sozinhos vencer multidões de camponeses, em especial por conta do cavalo e tal. E mosquete, cara, você aprende a atirar em uma semana, né? Você aponta pra cá, joga a pólvora aqui, joga uma pedra, acende o negócio do outro lado, atirou ali, e o samurai morre certinho do outro lado. Não precisa aprender nada. Então tinha uma relevância para a luta de classes grande, inclusive uma parte das rebeliões começaram a envolver camponeses usando mosquetes, o que deu um problema bem significativo. Outras duas coisas que os japoneses que os portugueses levaram para o Japão é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é uma coisa que os portugueses gostam de levar por aí, né? E os jesuítas, o que é pior. Sim, e jesuítas. E os jesuítas, parte dos senhores feudais gostavam muito dessa história de cristianismo porque consideravam uma religião mais dócil. Quando você vendia que no outro mundo você estaria no paraíso e por aí vai, a gente pensa muito a cultura tradicional japonesa como muito dócil, muito servil, mas para os daimyos que se converteram ao cristianismo, um dos argumentos era justamente que, olha, essa coisa aqui é maravilhosa, você promete o céu depois e está tudo resolvido. Coisa meio nietzschiana, assim, né? A ética do cristianismo é uma moral dos cordeiros, né? E a última coisa que os portugueses levaram foi, claro, são portugueses, né? 1543, então eles levaram a escravidão, né? Claro. Eles sequestraram meia dúzia de japoneses, eles compraram os japoneses presos e por aí vai, levaram embora, levaram para Portugal, trataram como mico de circo, olha que pessoas diferentes e por aí vai, acabaram virando empregados domésticos de Lisboa. Lisboa tinha uma população de escravos, né? As pessoas esquecem que Lisboa já chegou a ter 10% de escravos negros antes da prática ser considerada abominável pelo resto dos europeus e pegar mal você ter um escravo em casa. E aí também era considerado ilegal, era considerado imoral, mas muitos daimyos gostaram da ideia de reinstituir a escravidão no Japão, porque também era uma forma de controlar esses camponeses revoltosos que é a razão a razão de fundo material da luta de classes dessa período em guerra. Então você teve esse influxozinho, mas que acabou, como acontece na série, com a vitória do Tokugawa, na série chamaram para Toranaga, que diz assim, ó, acabou essa porra, cristão é o caralho, expulsaram todos os cristãos de lá, expulsaram todos os estrangeiros, confiscaram todas as espadas, confiscaram todos os mosquetes, fizeram um negócio chamado fumier, que era a prática de suspeito de cristianismo, você pega uma cruz, obriga o cara a cuspir ou pisar nessa cruz. Se ele não cuspir ou não pisasse, era prova condenatória contra ele. Fecharam o país, ninguém entra, ninguém sai. Os holandeses podem comercializar em Nagasaki. Isso porque, como a série conta, de fato teve um inglês num barco holandês que naufragou, ficou amigo do Tokugawa, ajudou ele a vencer a guerra. Foi muito rápido, não teve aquele rolê todo, não. Foi em 2 semanas ele ajudou a vencer a guerra, mas aí ele ficou amiguinho e os memórias dele são muito interessantes, dele falando como ele achava, depois de um tempo, o Japão um lugar muito mais civilizado que a Inglaterra. Então, por conta disso, o único comércio era com os holandeses. E na questão de classe em si, a coisa foi resolvida mais ou menos assim. Os samurais deixaram de ser soldados em si e passaram a ser servidores públicos. Eles continuavam podendo andar armado, mas durante os 250 anos de shogunato Tokugawa, isso foi caindo em desuso. E com esse país fechado, você começou a ter um investimento massivo em infraestrutura. Então esses samurais passaram a ser engenheiros, contadores, mestres de obras, juristas e etc., que foram tornando o país, passando estrada, construindo galpão para guardar comida, e por aí vai, desenvolvendo o dia a dia do país. Isso, em alguns sentidos, deu certo num nível que também reduziu bastante o desejo revoltoso dos camponeses.
Entre outras coisas, porque as condições de vida melhoraram muito. Você chegou a ter no Japão, ali no século XVIII, 90% da população alfabetizada. Um negócio que é Impressionante. impressionante. Era o lugar com maior alfabetização do mundo, o país com maior alfabetização do mundo. Você tinha pequenas escolinhas em todo lugar, você tinha uma educação ligada aos templos budistas e shintoístas, mas chegava no campo, todo mundo aprendia a ler, todo mundo aprendia a participar, e por aí vai. Então isso deu uma boa reduzida na tensão entre camponeses e samurais. Só que teve um probleminha. Os mercadores venceram a batalha no final das contas. Os holandeses passaram a fazer o meio de campo entre Japão e China, ótimo. Mas os mercadores internos, em especial os especuladores de arroz, passaram a ganhar muito espaço. Isso acontece uma questão prática, porque os samurais viraram servidores públicos, mas eles recebiam em arroz. Antigamente você tinha uma prática de dizer todo samurai era dono de terra, dono de uma pequena terra, e o tamanho da terra era medido em quanto de arroz ele produzia, que era uma medida chamada koku. Depois, não tem por que dar terra para o samurai que vai ficar andando, construindo estrada longe daquela terra. Então você passou a dizer que ele tinha 50 kokus, mas não era uma terra. Era um quanto ele recebia por ano ali. E tinha um problema nessa história. Se você sabe que todo samurai do país recebe, não em dinheiro, mas em produto por ano, e você é o mercador, o que eles faziam? O famoso golpe do Visconde de Mauá. Na véspera deles receberem, o arroz despencava de valor. Aí eles ficavam sem dinheiro nenhum. Quando o dinheiro. Aí eles trocavam o dinheiro abaixo e depois o arroz subia de valor imediatamente. Isso foi uma forma dos mercadores de arroz ir estrangulando os servidores públicos. Olha só, cara, que coisa, velho! E com o tempo, enfim, os samurais foram perdendo prestígio. E uma das outras práticas que foram perdendo prestígio foi o país ficou muito pacífico. A forma de perder prestígio foi, inclusive, reduzir a quantidade de conflito interno. Desarmou todo mundo, também teve menos rebelião de camponeses, também teve menos importância dos samurais. Um dos exemplos disso, que acaba sendo relevante, é o seppuku. O harakiri, a prática de se matar e por aí vai. O shogunato Tokugawa acabaram proibindo várias formas de harakiri. E o harakiri, o seppuku, acabou virando apenas uma pena capital. Era pena de morte. Ao invés de você acertar a sua própria faca, a sua própria barriga com uma faca, se você fosse considerado um traidor, um samurai que é corrupto, roubou dinheiro, bastante comum na época, até porque eles se endividavam por conta dessa história toda que foi de mercadores, tinha jogo e por aí vai. Se ele fosse um devedor, ele pegava um leque de madeira e fazia o gesto de que ia se acertar na barriga. E aí isso avisava ao decapitador, ao executor de fato, ao carrasco, que ele estava pronto para ser decapitado. Então, na prática, era a mesma coisa que a pena de morte, só que já era com guilhotina, já era com todo mundo sofrendo igual. Comparado com o que se fazia na Inglaterra, que se cozinhava pessoas no século XVIII, estava tudo muito bom, né? Mas, enfim, toda essa brincadeira acaba quando os Estados Unidos chegam e dizem: acabou a palhaçada, vocês estão 250 anos fechados, vocês só comercializam com os holandeses não são mais tão relevantes assim, vocês vão comercializar com a gente. Aí a gente já entra em outra guerra civil, que não é a série Shogun, é o filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Grande filme, grande filme, grande filme. Precisava de um estadunidense para ensinar para eles o que era honra, todas essas coisas, né, cara? Mas sim, cara. O pior é que sim. Não do jeito que você está pensando. Não do jeito que você está pensando. Mas nessa época você começa a ter muita chegada do comércio, chegada dos grandes poderes. E, gente, é importante dizer, cara, japonês não era idiota. A China estava logo ali do lado. E o ano da humilhação chinês, o século da humilhação chinês, começa em 1839 com a Primeira Guerra do Ópio. Os Estados Unidos obrigam o Japão a abrir tudo em 1853. Então,
O Japão já estava vendo o que estava acontecendo com a China há 14 anos. Já estava ligado que o imperialismo chegou e que ia ser barra pesada. Isso começa uma crise generalizada no Japão. Eles perceberam que eles estavam em coisa. Como é que se faz? O que uma sociedade que está sendo atacada por interesses econômicos rapineiros vai fazer? E a existência de múltiplas estratégias para isso, apoiado também numa luta de classes óbvia e numa modernização capitalista, que sempre enseja uma revolução, por isso uma guerra, começa uma nova guerra. Um dos frontes dessa alteração era cultural. O Oeste, o Tom Cruise ali, que na história real era um francês, mas a gente finge que é um americano, estava levando o próprio conceito de nacionalismo para o Japão. E ao levar o conceito de nacionalismo para o Japão, você teve que fazer o quê? Você teve que construir um mito fundacional do Japão. Refortalecer os mitos fundacionais do Japão. Tem livros de 2000 anos sobre a história do Japão e por aí vai. Eles escreveram vários livros sobre si mesmos. Eles têm uma religião própria, por assim dizer. Os poucos estados que têm religião própria, por assim dizer. E por aí vai. Mas isso tudo precisava ser modernizado para criar um nacionalismo. E uma das coisas que aconteceu é que assim que chegaram os americanos, teve uma explosão de produção de katanas, de espadas de novo. Todo mundo voltou a querer dizer, eu sou samurai, eu uso espada, minha história, não sei o quê. Aquela coisa meio cowboy de Marlboro, assim. Total. Não é à toa que os filmes de samurai, né, e os filmes de cowboy são, né, próximos e tudo, né? São inspirados uns no outro, Sete Samurais e Sete Homens de Conflito, mesma coisa, né? O mesmo. Exatamente. Então teve essa coisa como uma forma de dizer tradição e tal. A gente conversou isso naquele episódio sobre armas, do episódio da Emma, sobre como você teve que inventar a fronteira, as pessoas usando arma de novo e por aí vai, como uma forma de marketing. Mas enfim. E aí, além disso, com o colapso do shogunato Tokugawa, você teve a redescoberta do Kojiki. Kojiki era uma onda filosófica que aconteceu no meio do shogunato Tokugawa, que não pegou muito na época, mas com a modernidade pegou, que dizia o seguinte: o Japão seria um paraíso se não fosse a influência dos malditos chineses. Esse negócio de confucianismo, onde cada classe tem sua função, que a gente pensa como uma coisa muito conservadora, né? Mao era totalmente contra o confucianismo, por aí vai, e a derrota dele, inclusive, revivificou o confucianismo na China. Eles começaram a pensar, tipo, não, tá errado. Não tem essa história de que cada classe tem sua importância. O que importa é o imperador. O que importa é a divindade que a gente tem, a sorte que a gente tem de ter um imperador que é filho de deuses governando o país. Então isso fortaleceu de volta a ideia de que o imperador é importante. E aí, nessa brincadeira de Kojiki, você teve uma facção que virou e disse, olha, isso aqui é um mito fundacional tão bom quanto o outro, vamos correr atrás dele. Ou seja, a facção cultural que defendia refortalecimento do Japão se tornou relevante. Acabaram juntando alguns clãs, entrando em guerra contra o Shogun, venceram. O shogunato, fugindo, tentou fazer uma república. Então você chegou a ter uma tentativa de uma modernização completa, com república, não sei o quê. Também perderam. O imperador agora manda. E esse é o final de O Último Samurai, que no final das contas, assim, dá a dizer que o Tom Cruise defendia algo edílico, não sei o quê, mas as três facções, por mais que todas falassem de algum sentido de preservação cultural e por aí vai, as três facções tinham visões diferentes de modernização e de qual seria o mito fundacional japonês. E aí, qual foi o resultado disso? Primeiro, depois de 700 anos, 680 anos sem o imperador decidir nada, o imperador voltou a ser o cara mais importante. Então, como é que você resolve isso? Muita propaganda.
Tinham sociedades secretas espalhadas pelo Japão, como jacobinos, só que com uma coisa própria ali, não sei o quê. E começaram a ter imprensa e muita propaganda, gente convertendo, clubes dizendo o imperador é massa. Para todo canto. A coisa seguinte que eles importaram foi a educação prussiana. Uhum. Militarizada, escola como a gente conhece, tira todo mundo do campo, leva para a cidade, passa o ano todo lá. E depois de passar o ano todo lá, volta só para a colheita, as férias na colheita, para a sua cidade natal. Isso foi um trauma tão grande para a história do Japão, que até hoje tem gente que comenta que a cultura, o entretenimento típico japonês, anime, por aí vai, sempre conta a história de uma criança armada. Porque você tinha seu filhinho ali por 6 anos, no dia que ele estava pronto para ajudar a plantar, que nem aconteceu com você, ele era retirado de você, passava 11 meses fora, voltava com um rifle na mão dizendo eu sou um soldado do imperador. Que coisa. Foto, mano. E eles passaram a estudar em colégio militarizado dos 7 aos 18 anos. Voltavam prontinho, né, cara? Voltavam totalmente fascistizados. Porra! Imagina. Com um detalhe a mais. Você teve 2 mudanças de imposto. A primeira mudança era o imposto sobre sangue, que significava serviço militar obrigatório de 3 anos. Então, você perdia seu filho com 7 anos, com 21 ele saía do exército. Por conta disso é que tem Pokémon, Naruto, não sei que, bando de criança de 14 anos lutando contra o fim do mundo e pela honra de sei lá quem, e por aí vai. O que eu quero mostrar com isso é que essa imagem de um Japão honrado, tradicional, não sei o que, blá blá blá, ela não é verdadeira para a história do Japão. E de uma obediência cega ao imperador, ela é uma construção da chegada do encontro do Oeste com o Japão e uma resposta do Japão ao medo de ser colonizado barbaramente, como foi a China e a Índia, os países próximos. Então, com essa história aí, a gente fecha a parte não orientalista da história. Eu só queria falar um pouquinhozinho assim da parte econômica do rolê. Vamos embora. Além do imposto sobre sangue, houve uma mudança também na modernização do Japão que o imperador, que os primeiros imperadores realizaram, os primeiros 9 imperadores, imperadores com poder de novo, realizaram. Você teve uma mudança na lei da terra, no imposto sobre a terra. Porque antes o imposto era proporcional ao que a terra produzia. Depois ele passou a ser proporcional ao valor da terra. E o que isso significa? Significa o seguinte: se você produzia algo que não valia muito dinheiro, como por exemplo arroz, e você teve uma colheita ruim, você contava com seu filho para trabalhar lá e seu filho saiu fora, porque ele teve que ir para a escola e por aí vai, deu algum erro, você perdia a sua terra. Sua terra ia para o Estado, que era mandada para outra pessoa. Isso aumentou radicalmente a eficiência da terra em produzir dinheiro, divisa. Só que também reduziu radicalmente a eficiência da terra em produzir comida, segurança alimentar. Então, o que acaba acontecendo com isso? Você tem um aumento da insegurança alimentar, você tem um aumento da atração de divisas, em especial porque você passa a produzir chá, seda, que são coisas que têm valor internacional, mas não alimentam a sua população. E por conta dessa desreforma agrária, dessa inversão da lógica da reforma agrária, de comida alimenta o seu próprio povo, você passou a vender para fora, você passou a ser um exportador de commodity, um dos resultados é fome, pobreza e miséria, e a imagem de que há uma sobrepopulação no lugar. E aí, qual é o resultado prático disso? Ora, com as divisas chegando, a gente compra arma. Com todo mundo sendo treinado, a gente tem quem usar essa arma. Com falta de comida interna, a gente invade outros países para esses países nos entregarem comida. Então aí começa um histórico expansionista do Japão.
Em 1874 ele invade Taiwan, e aí ele garante as ilhas Ryukyu. Em 1849 ele declara guerra contra a China e vence. E aí vale lembrar um pouquinho da relação dos dois. O Japão é altamente referente à China em tudo. Você tem o primeiro nome que o Japão teve, Dipuá, quer dizer terra pequena, comparado com quem? Com a terra grande, que era a China. O segundo nome, o atual nome, Nihon, a terra do sol nascente. Só que o sol só nasce no Japão se você está na China. Se você está no Japão, o sol nasce no Havaí. Se você está no Havaí, o sol nasce na Califórnia. Claro, faz sentido. Então, a terra do sol nascente, para quem, meu filho? Para 1 bilhão de pessoas que moram do lado. Ah, tá, tem sentido. Tá. Então, quando o Japão vence a China, na guerra de 1894, o Kojiki, essa ideia de que o Japão teria sido idílico não fosse a má influência chinesa, ganha uma força absurda na cultura local. Acaba ganhando uma relevância muito grande. E em 1904 vence da Rússia. E aí, depois disso, acaba invadindo a Coreia em 1910, e aí começa aquela barbárie completa. Em 1919, na Conferência de Paris, tenta avisar, olha, vamos aprovar aqui na Liga das Nações, o primeiro nome que a tentativa de ONU tentou ter, que toda raça é igual. Estados Unidos e Inglaterra vetam. Estados Unidos por conta do Jim Crow, Inglaterra por conta das colônias vetam. E aí isso fortalece ainda mais uma visão iliberal interna. Então o que a gente tem por aí, até esse momento, é que foi um país que rapidamente se nacionalizou, por conta desse rapidamente teve que ser intenso, por conta dessa intensidade foi um militarismo muito grande, uma propaganda exacerbada, criou-se um mito de honra e por aí vai, e um mito ligado ao imperador muito intenso, que culmina, claro, com a adesão do Japão ao fascismo e ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Em apenas 80 anos, um país que era altamente literado, as pessoas liam, havia uma democracia interna, havia baixíssimo grau de violência endêmica, a chegada do nacionalismo europeu e americano transforma numa sociedade fascista. O receio de se tornar escravo, não sei o que, transforma numa sociedade fascista. E aí a gente vem para o Brasil. Como não, peraí. Então, aqui a gente sai do fascismo e vamos para o Brasil, né? Pô, Caio. Então, a gente tem a maior colônia japonesa no mundo. O segundo país com maior japonês no mundo é o Brasil, só perde para... E eu quero contar um pouquinho dessa história. Tá legal. O Brasil abole a escravidão em 1888. Já tinha esse problema de terras no Japão, essa coisa que eu falei do imposto e por aí vai. E aí o que acontece de doido quando abole a escravidão em 88 é que você não exatamente integra o negro, você não dá terra para ele. O que você faz na prática é estatizar a violência contra ele, cria periferias urbanas com negros, aumenta o grau de encarceramento, proíbe a cultura, né? Proíbe a capoeira, proíbe o samba e por aí vai, como uma forma de, e as religiões afro, como uma forma de controlar essa população. E se tem a ideia de que se deveria europeizar o Brasil, que inclusive vem com uma teoria racial muito curiosa no Brasil, né? Porque é uma teoria racista, ciência racial, a favor da miscigenação, né? O Gilberto Freire é uma coisa fantástica. Assim, tipo, a gente tem que trazer mais branco que está tudo resolvido e tem que miscigenar porque aí faz bem um pouquinho. Gobineau. Arthur de Gobineau vem para o Brasil e traz as ideias muito bacanas, essas ideias aí, né? Lá da Europa, diretamente. E os japoneses estavam em crédito, tinham acabado de vencer a guerra contra a Rússia. Então eu estava com crédito, disse, não, talvez esses japoneses aqui, talvez seja interessante colocar ele na mistura racial brasileira e tal. Então, em 1908, você tem um acordo de imigração para o Brasil. Entre 1908 e 1930, 180 mil imigrantes japoneses chegam em 1930 não. Entre 1908 e final da década de 30, 180 mil imigrantes japoneses chegam ao Brasil. Eles chegam ao Brasil
vindo do ápice do ufanismo fascista japonês, acreditando que o imperador era supremo e por aí vai. Isso vem parar basicamente em São Paulo. Eles ocupam, tem várias cidades no interior de São Paulo que eles ocupavam, que eles eram 90% da população. Eles vêm com acordo com os fazendeiros de café. Eles tinham um acordo de trabalhar 2 anos por lá para um salário baixo, depois eles poderiam continuar ou não, a maioria acaba saindo, construindo suas próprias fazendas, suas próprias técnicas. Tem um grande grupo de apoio entre eles, então eles trabalham entre si, eles conversam entre si, eles acabam se tornando uma colônia um tanto hermética. Isso tem uma razão, que era que a maioria dos imigrantes japoneses vieram para cá fugindo dessa questão das terras lá, dessa insegurança alimentar e pauperização que aconteceu, mas por conta da propaganda ainda acreditavam que o Japão era uma maravilha. Então eles queriam voltar. Tudo que eles queriam na vida era voltar. Enriquecer no Brasil, que era muito, muito fértil, e depois voltar para o Japão. Só que essa era a maioria de lá. Uma pequena maioria era o que a gente poderia chamar de classes gerenciais. Gente que é médica, é advogado, é gerente de empresa, ou dono de empresa, de burguesias também, dono da fazenda e por aí vai, que não queriam voltar. Que enriqueceram aqui ou que vieram pouco rico aqui e se tornaram muito ricos quando chegaram. Essas pessoas elas eram menos fechadas. Elas tinham não só mais riqueza, como mais relação com o Brasil como um todo. Muitos adequavam seus costumes, passavam a comer mais parecido. Houve, mesmo naquela época, um pequeno grupo que aceitou casamentos com brasileiros e brasileiras, e por aí vai. Então se criou esse cenário onde você tinha uma pequena parte da população mais rica, mais integrada, que falava português, e uma grande parte da população mais pobre, menos integrada, que não falava português. E aí veio a guerra. Aí vem a Segunda Guerra. A Quando? gente tá depois, tá? Quando o Japão perde. Quando o Brasil declara guerra ao Japão. Ah, estamos antes ainda. Tá? O Brasil declara guerra ao Japão. Tá legal. Quando os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, a solução do Roosevelt foi campo de concentração. Aham. Prende todo mundo, bota todo mundo aqui nos campos de concentração gigantescos, não sei o que, blá blá blá. O Vargas não tinha muito como fazer isso. Eram mais japoneses, o Brasil era mais pobre do que os Estados Unidos. Ia dar um problema desgraçado. Então ele resolveu umas coisas mais softs, assim. Primeiro, proíbe escola exclusivamente japonesa. Todas as crianças têm que entrar na escola em português. Um horror. Um horror. Acabar com a cultura do povo. Depois se proíbe japoneses de frequentar o litoral brasileiro. Porque a razão da guerra começar no Brasil é porque o Brasil ajudava os esforços americanos, mandava mercadoria para os Estados Unidos e para a Europa, e os alemães começaram a afundar os barcos comerciais brasileiros. Essa é uma história para outra, RT comentado, se você um dia quiser fazer, mas o Getúlio Vargas ficou preocupado com isso, tentando descobrir o que era. O Brasil ficava puto toda vez que derrubava um barco, morria dezenas de marinheiros. E de onde é que via essa história? Como é que eles sabiam onde é que estava o barco? Como é que os U-boats, os submarinos alemães sabiam? Porque a pequena comunidade japonesa, alemã no Brasil, tinha um círculo de espiões e contavam. Só que a culpa, como tinham poucos alemães, e entre outras coisas, com o serviço de repressão estava na mão do Benito Miller, que era um nazista, lembrar desse detalhe, era um grande simpatizante do nazista, nunca se reprimiu a comunidade alemã. Até que no final se descobriu. E alguma revolta aconteceu até em nível social, né?
Aí teve esse tipo de coisinha de proibir de falar italiano, alemão, aqui no sul teve, da questão até das comunidades mais fechadas, protestantes e tal. Assim como, é claro, né? Também teve um baita de um partido nazista por aí, né? Então... No Rio tem um caso engraçado que tinha muito restaurante alemão, né? Ainda tem. Todos eles mudaram de nome. Então Bar Berlim virou Bar Lagoa. O Adega do Pimenta se chamava Pfeiffer, mas eu acho que foi depois. E tinha o tal do Bar Adolf, cara. Aí é complicado. Mas o Bar Adolf, o dono, coitado, era Adolf com PH, não era o Hitler. O fundador do bar se chamava Adolf. O dono, na época, era o Ludwig. E aí o que acontece? Um dia, alunos do Pedro II saem, leem a notícia de que derrubaram um barco, saem em protesto, vão pro bar Adolf, com pedras e paus para acabar com tudo, quebrar tudo. A sorte é que meio-dia lá estava bebendo um tal de Ari Barroso. Autor de Brasil, de Aquarela do Brasil, um hino fascista. E se levantou e disse: mas meus filhos, Adolfo é com PH, o Hitler é com F, esse cara aqui era o avô dele que se chamava isso, não destrói o bar não sei o quê. E o Ari Barroso convence eles a não destruir o bar completamente. Ari Barroso salva o bar. Um dos alunos do Pedro II que estava nessa história se chama João Saldanha. Ah, faz sentido. João Saldanha foi aluno do Pedro II na década de 40. No dia seguinte... A primeira oportunidade que teve, tipo, vou lá quebrar aquele troço lá, tá bom. O seu Ludwig trocou o nome para Luiz, trocou o nome do bar para Bar Luiz, existe até hoje, aqui perto de casa. E é a famosa história de que no dia seguinte o João Saldanha foi no bar beber cerveja. Porque no Bar Luiz eu posso. Excelente. Mas com a comunidade japonesa foi bem barra pesada as coisas que foram acontecendo em São Paulo. Então, por exemplo, você teve um problema de não confiar com esses migrantes ficarem na costa. Então, todos foram removidos de Santos, de um dia para o outro. Foram obrigados a vender seus apartamentos ou tiveram seus apartamentos confiscados. Teve muito confisco de bens de japoneses nessa época no Brasil. E aí, foi proibido falar, foi proibido ter rádios receptores, foi proibido viajar entre cidades, se era japonês, foi proibido mostrar a bandeira do sol nascente, que aliás deveria ser proibido de mostrar hoje, porque é a suástica asiática, né? Os caras fizeram lá, pelo amor de Deus. Mas isso fez, na verdade, se criar uma grandíssima bolha informacional. Porque ninguém dessa maior parte da comunidade tinha qualquer contato com o brasileiro. Eles só tinham contato entre si. Eles pararam de ter acesso à imprensa, porque se a imprensa não fosse escrita em português, não podia circular. Então a imprensa eles não liam, porque eles não liam português. E essa bolha de informação formada por pessoas que tiveram uma educação fascistizada se tornou um problemaço. Em especial, se tornou um problemaço porque lá pelas tantas gerou um certo QAnon da época. Tá. Um J-Anon. Um J-Anon. Bom, se um dia um soldado especialmente mais repressivo, o Cabo Edmundo, resolveu fazer uma batida para fechar umas escolas, viu que um senhorzinho estava hasteando a bandeira do sol nascente, pegou a bandeira, jogou no chão e pisou na bandeira. Distribuiu bolacha entre boa parte dos japoneses, prendeu uma galera, espancou uma galera. Estava uma ditadura bem escrota, na verdade, vários casos assim. E levou para a delegacia e foi para casa. 2 dias depois,
7 japoneses que ficaram conhecidos como 7 samurais antes do filme 7 Samurais existir. Eu não sei se o filme era baseado num livro, pode ser que fosse. Saíram andando pela cidade, armados de paus e espadas, na verdade, tacos de beisebol, porque eles jogavam beisebol, e espadas. E foram até a delegacia, e imediatamente todo mundo imaginou que era para libertar os outros caras. Só que eles disseram pro delegado assim, o delegado fechou a porta, como é que a gente vai se lidar com esses japoneses com espada aí na porta? O que vocês querem? O que vocês querem? Não, a gente não veio libertar as pessoas, a gente não tem problema com vocês. A gente veio aqui decapitar o Cabo Edmundo porque ele pisou na espada. Pisou na bandeira. Porque ele pisou na bandeira. Só isso, só me entrega o Cabo Edmundo aqui pra eu decapitar ele e tá tudo certo, pessoal, não se preocupa. Bem tranquilo, assim, rapidão, só me alcança o Edmundo aqui. Tá, sim, tá bom. E eu acho que o resto da história a gente podia continuar na parte 2, o que você acha? Caralho, cliffhanger, Caio Almendra! Rei do cliffhanger, e agora? Como é que ficou? Será que entregaram o Cabo Edmundo? Será que cortaram a cabeça dele? Será que eles conseguiram? A gente vai descobrir isso aqui daqui a um mês. Tenham paciência. Muito bom, Caio. Vou ficar até eu curioso aqui, cara. Muito obrigado, Caio Almendra. Eu vou deixar de dica ali, ó. A gente não dá dica geralmente nas colunas, cara. Mas o Shogun é um livro muito legalzinho, né, cara? Shogun é muito divertido, cara. Muito divertido. E eu vou dar uma seguinte. Vai lá. O Shogun acaba quando a batalha do Sekigahara começa. E tem um livro chamado Musashi, que foi escrito no século XIX, ou seja, nessa chegada do nacionalismo e por aí vai, que vai contar a história de um ronin, um samurai, que sobrevive a essa batalha. A primeira cena é ele dizendo, cara, eu devo estar com 3 tiros de mosquete no meu peito aqui, e ele, no meio de um bando de corpo, ele foi um dos derrotados do negócio, e aí a história que se passa é a história um pouco da transformação dos samurais em funcionários públicos. Legal. Essa coisa que acontece no comecinho do Shogun. E é escrito com um jeito bem mais japonês, foi escrito em folhetim, nos jornais e tal, mas é muito legalzinho. Muito, muito legal. Que bom. Obrigado de novo, Caio. Então nos vemos daqui a um mês para saber o final dessa história. Então tá legal. Até mais, pessoal. Espero que vocês estejam curiosos. Um abração, pessoal.